Pra nascer um professor de espanhol, vem uma Maria do Bairro antes. Oi, gente! Bora falar de cultura pop? Filmes, séries, músicas, videogame, moda, até comportamento. A cultura pop conecta as pessoas. E você, tá conectado com a gente? Então já aproveita, compartilha esse vídeo, deixa teu like, ativa o sininho, segue a gente também nas redes sociais, @lá vem o Enem, e também se cadastra na plataforma lavemoenem.com.br. Tem redações lá disponíveis para você já treinar, enviar e também receber a devolutiva, tudo isso de forma gratuita. E olha só quem é que tá aqui com a gente vai adentrar um pouco mais nesse universo de cultura pop com Ranelli Galvão, que é licenciado em letras português e inglês. Atua no ensino da língua inglesa há 10 anos, já tem bastante experiência aí. Também é mentor pedagógico e treinador de professores brasileiros em uma metodologia pedagógica finlandesa. Chique, hein, professor? Olha, É professor de maravilha. inglês, ele lá do ISO. E também a Isabela Nogueira, que é graduada em Letras Inglês pela Universidade Estácio de Sá e graduada em Letras Espanhol pela UFPB. Pós-graduada em Literatura Contemporânea e Metodologia da Língua Inglesa e Espanhola. Então ela é um pouquinho lá e um pouquinho cá, né? E também é mestre em Linguística e Ensino pela UFPB. Atualmente é professora de Língua Espanhola. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela Obrigada. oportunidade. Pessoal, assim, o inglês e o espanhol nem sempre foi obrigatório no Enem, né? No Exame Nacional do Ensino Médio. Quando foi que ele passou a ser obrigatório e por que disso? As línguas estrangeiras passaram a ser obrigatórias no Enem no ano 2010, né. O inglês já era obrigatório, era uma segunda língua oficial, né, aqui no Brasil, mas o espanhol só em 2005, a partir do ano 2005, é que ela passou a ser obrigatória nas escolas. No entanto, o espanhol, ele atualmente só é obrigatório no ensino médio, mas o inglês é todos os anos, né, professor? Isso, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a partir do ensino fundamental, anos iniciais, já é obrigatório a língua inglesa como disciplina obrigatória. Na escola, né? Mas e no Enem, né? Quando foi que isso passou a ser obrigatório? Você falou 2010. Se eu não me engano, o 2010. inglês foi em 2009, que foi um ano antes que passou a ser Isso, obrigatório, não foi? exato, isso. E qual que é a importância de trazer a língua espanhola e a língua inglesa para uma prova tão importante? Olha, eu acredito que a gente já está cansado de saber que vivemos em um processo de globalização, né? Então, acredito que o conhecimento de uma segunda língua, de uma terceira língua, é fundamental para a gente conhecer determinados repertórios culturais e também outras manifestações culturais, né? A gente está falando de cultura pop, então acredito que a aquisição de uma segunda língua ela é fundamental para isso. Obviamente, a gente tem tantas ferramentas que ajudam a gente a compreender um pouco sobre um determinado texto ou um determinado conteúdo audiovisual, mas quando a gente compreende de forma autônoma, sem a ajuda de aplicativos ou sem a ajuda de outros meios que façam esse intermédio, a gente compreende isso e até consegue entender de uma forma mais significativa. E o espanhol? Então, o espanhol atualmente é uma língua que ela vem crescendo, né, e o Brasil, ele é arrodeado de países que Que falam falam Espanha. espanhol. Temos muitos hermanos, ao nosso redor, então é importante pra gente, ter essa segunda língua e querendo ou não, o espanhol é uma das línguas mais faladas, assim como o inglês. E com o espanhol a gente pode falar não só nos países aqui da América do Sul, mas América do Norte, Europa, consegue visitar aí vários países só sabendo o espanhol também, hein. E como é que a cultura pop ajuda nesse aprendizado de idiomas? Você falou sobre as redes sociais, né, sobre consumir isso, mas, por exemplo, se eu sou de um determinado grupo que gosta de determinada cultura pop, como é que isso ajuda a aprender o idioma? Eu acho que a gente pode utilizar isso como uma isca, sabe? Eu acredito que quando a gente trabalha um texto técnico, principalmente com alunos de faixa etária,
de 10 a 16 anos de idade, esses alunos, eles talvez eles não consigam receber esse conteúdo com tanta facilidade. Quando a gente trata algo numa linguagem que é uma linguagem mais natural para eles, isso se torna um pouco mais interessante, se torna um pouco mais engajador. Quando eu trago algum assunto do cotidiano com os meus alunos, né? No início da aula, geralmente, quando a gente está nesse momento mais um pouco informal, é perceptível como eles se sentem mais engajados, como eles se sentem mais aptos, mais tranquilos em se comunicar com a gente. Então, acredito que trazer conteúdo referente àquilo que está no dia a dia dos alunos quebra um pouco essas barreiras, sabe? Então, eu, particularmente, eu observo a cultura pop com esse olhar, com essa visão, sabe? De trazer um pouco do significativo para os alunos. E ajuda ainda mais no vocabulário, né? Porque tem muita conversa ali, né? Sim. Definitivamente. Vocabulário, expressões, o conhecimento de falsos cognatos também. Isso ajuda bastante na aprendizagem de línguas. E também traz essa identificação do aluno com a língua estrangeira. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente torna mais significativo esse aprendizado. Você falou sobre identificação e isso é muito verdade, porque imagine, tem várias tribos, né? Tem o pessoal que gosta do anime, tem o pessoal que gosta de rock, enfim. Muitas tribos e muitas culturas. É também uma forma identitária, porque o pessoal se enxerga naquele personagem, né? E acaba criando esse vínculo aí, posso falar que nem ele, não é? Tem muito Exato. disso. Verdade. Até porque nós somos seres múltiplos, né? Cada um de nós aqui tem várias personalidades dentro da gente. Então, por exemplo, eu sou a Isabela professora, na escola eu sou de um jeito. Aqui vocês estão conhecendo a outra versão da Isabela. Em casa tem outra versão da Isabela. Então, no aprendizado de línguas, a gente também tem a nossa versão. Então, é muito importante trazer esse ponto de identificação. Acho que a gente pode falar até sobre o paradoxo da cultura pop. Porque lá no século XIX, quando veio essa onda da cultura pop, né, depois da Segunda Guerra Mundial, esse termo ele era chamado até de cultura das massas, né? Então, a gente tinha aquelas obras renascentistas, ou então obras muito complexas, que eram acessíveis a poucas pessoas, e veio essa revolução de dizer assim, não, uma lata de sopa, por exemplo, ela pode ser arte, né? E aí lá nos Estados Unidos houve essa revolução. Da mesma forma que a gente tem aqui quinhentismo, barroco e arcadismo, a gente tem lá uma época chamada pop culture, né? E, por exemplo, uma lata de sopa, ela poderia ser considerada arte. Existia essa E hoje em dia estão jogando interpretação. sopa na Mona Lisa, né? Assim, Meio que isso. é complicado. E aí a questão a gente tem a produção em massa, né? Temos a revolução industrial, produção em massa, então acessibilidade de um determinado conteúdo para todos. E hoje a gente vive o contrário, né? A gente não quer algo que ela é disponível para todo mundo. A gente quer encontrar o nosso Exclusividade, próprio né? nicho, né? E isso é pop. É engraçado isso, né? Então a gente passa a manter essa questão da cultura pop, mas a gente busca essa questão da identidade, da gente encontrar a nossa tribo, né? A gente vive o mundo do POV, né? Point of View. Então, a gente quer demonstrar a nossa visão de mundo, a nossa perspectiva, através da nossa própria visão e trazer para as pessoas de que essa visão é uma visão única, é uma visão que os outros eles não vão ter, porque eles não são como nós, né? Perfeito. E como foi que vocês aprenderam? Sei que você já gosta de RBD, de novela mexicana. Conta aí pra gente. Então, todo professor de espanhol, ele veio daí, entendeu? Pra nascer um professor de espanhol, vem uma Maria do Bairro antes, entendeu? Isso é um corte. Veio a Maria do Bairro. Vem a Maria do Bairro, vem um RBD, entendeu? Vem uma Marimar, um cúmplice de resgate. Então, vem daí. Umas chiquititas, né? Mas, assim, como a minha mãe, ela era professora de língua inglesa. Então, assim,
ela falava inglês comigo em casa, gente. E aí, ela me colocou em curso de inglês e tudo mais. Só que eu já estava finalizando o inglês. E aí eu fiz, não, eu quero aprender espanhol também. Para que eu ficar só com inglês? Eu assisto novela, né? Tô aí aprendendo as músicas e tal. Pra que ser bilíngue se eu posso ser poliglota, né? Então, Pra Olha, esse é o ponto. maravilha. E aí, quando eu entrei na universidade, isso foi, assim, crescendo ainda mais, né? Então, passei a consumir muito mais da cultura hispano-americana. E, enfim, aí hoje em dia eu tô meio a biruleibe das ideias, aí comecei a aprender coreano, né? Então, que a pessoa não quer parar. Ui, desculpa, menina, tô quase quebrando o negócio. A Tudo pessoa, bem. a pessoa quer parar, a pessoa não quer parar de estudar, não quer. Eu sempre tô arranjando coisa pra fazer. E tá curtindo? Então, mas é muito difícil. Não é como Ainda pra bem que o gente Enem não que cobra fala isso. português, Ainda aprender bem. espanhol é super fácil. Sim. Mas o que eu costumo comparar, para um japonês deve ser super fácil ele falar coreano, porque são línguas parecidas. Já pra gente, assim, é completamente diferente. O verbo vai no final da frase, sabe? A Primeiro eu digo o entonação meu também, nome né? para dizer basicamente a frase fica Isabela, eu sou. Então, é Maria Delebaro, eu sou. E você, professor, como é que foi? Olha, na verdade, foi decorrente da minha primeira graduação. Também sou engenheiro de produção e acabou que eu consegui uma bolsa através da CAPES para estudar fora. Estudei nos Estados Unidos por quase 2 anos e acabei me apaixonando pela língua, né? Quando eu voltei para cá, para o Brasil, eh, eu decidi não trabalhar em fábrica, porque fábrica era escravidão. Acabei pensando, não, os meus colegas já falaram que a minha didática é uma didática boa, talvez dar aula seria algo bacana para fazer enquanto eu não terminava a minha graduação. Acabou que durante o final do curso me apaixonei tanto, de verdade, surgiram algumas oportunidades na área da docência que eu disse, não, é isso que eu quero para minha vida, né? Eu acho que a gente não tem muito essa cultura de dizer assim, eu quero que o meu filho seja professor. A gente tem muito, eu quero que o meu filho seja médico, seja advogado, né? E Mas esquece que não informa essas profissões, né? professor, exatamente. Então eu costumo dizer que eu saí do armário pedagógico, né? Então acabei me apaixonando pelo ensino, decidi fazer a licenciatura em letras e estou até hoje, não me arrependo, sou apaixonado pelo que eu faço. E Se aí por veio trás de daí, todo professor de espanhol tem um RBD, por trás de todo professor de inglês tem uma viagem. provavelmente, Ah, isso é boa, verdade. boa alusão. É verdade, É é mesmo. mesmo. Meus alunos até hoje eles ouvem as minhas histórias de viagem e tem que ouvir mesmo. Às vezes eu É. repito uma vez, duas, e professor, você já falou sobre isso? Eu disse, não, tá, eu vou falar novamente. Mas experiências passam conhecimentos, não é É verdade? mesmo. E você, quando vai fazer o Enem, também escolhe, né? Ah, quero colocar espanhol, quero colocar inglês. Por curiosidade, conta aqui pra gente nos comentários qual foi a língua aí que você escolheu. A prova já já, viu? Fiquem atentos. Por enquanto, vamos responder questões? Os professores trouxeram algumas questões pra gente dar aqui uma olhada. Trouxe essa questão porque acho que quando a gente para olhar, principalmente eu, que não tenho muita afinidade com a língua, eu me sinto uma pessoa que não tem um vocabulário muito bem elaborado. Quando eu olho para essa questão, eu já me desespero. Já cria aquele bloqueio na minha cabeça. Essa, por exemplo, na prova de Enem 2021, no caderno azul, essa foi a primeira questão apresentada. Então, Já é um choque. exatamente. Porque, até porque é a primeira prova, né? Exatamente, a prova de linguagens é a primeira, né? Você olha para a primeira questão, pronto. Isso já bloqueia o teu cérebro de primeira. Mas o interessante é o seguinte, a gente dá uma olhada no texto, a primeira coisa que a gente faz é o que a gente chama de skimming. Então, eu não vou ler o texto, eu vou dar uma olhadinha por cima, por 10 segundos, dou uma olhada nas palavras que talvez eu tenha afinidade e pulo direto para a questão, certo? Para a pergunta. O bacana das perguntas de Enem é,
eu tenho perguntas e respostas em português, numa língua que é uma língua familiar para mim. Então, isso já é um ponto positivo, né? E aí, olha só, vamos lá, a gente não vai dar nem uma olhadinha no texto. Vamos Nossa, eu pensava que pular. você ia botar o seu inglês aí pra fora. Vamos, daqui a pouco a gente vai. A gente coloca o nosso inglês para fora. Mas vamos observar logo a pergunta. Olha só o que ele está perguntando aqui. O texto, que aborda questões referentes ao tema do culto à celebridade, tem o objetivo de. Então a gente tem as opções aqui: destacar os méritos das celebridades, criticar o consumismo das celebridades, ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs e culpar as celebridades pela obsessão dos fãs. Por último, a alternativa é valorizar o marketing pessoal das celebridades. O bacana do Enem é o seguinte, ele trabalha sobre questões como cultura pop, mas os autores, aquelas pessoas que constroem a prova, eles trabalham com aquele sistema de freios e contrapesos. Então, obviamente, a cultura pop ela tem um impacto muito positivo na sociedade. Realmente ele traz esse aprendizado significativo, mas também existe o lado negativo, como tudo na vida. Então o Enem ele aborda um pouco sobre isso. A gente falou tanto sobre cultura pop, mas e aí, existe um lado negativo sobre isso? Cultura das massas, cultura pop, produção em massa, consumismo. Será que existe algum impacto negativo? E a gente, com o nosso repertório pessoal de vida, a gente pode tentar refletir simplesmente observando essas alternativas que a questão elas nos traz. E aí a gente tem o texto, né? Eu não sei ler inglês, leio do meu jeito. Não tem problema. Ah, pronúncia. Não, vamos ler. Ó, você está fazendo a prova já. Então vamos lá, vamos utilizar todas as ferramentas que você tem. Então Preste a gente atenção que ele já tem. tá dando os macetes aqui, né? Exato. Então, olha só, a gente tem aqui a primeira frase. We are now a nation obsessed with the cult of celebrity. Celebrities have replaced the classic notion of the hero. But instead of being respected for talent, courage, or intelligence, it is money, style, and image the deciding factors in what commands respect. Então, olha só, a gente tem algumas frases aqui, e só nessas orações a gente pode perceber algumas palavras que talvez sejam um pouco mais comuns para a gente. Então, a gente tem, ó, nation, obsessed, cult of celebrity. Então, talvez isso traga para a gente um pouco uma ideia do que essa pessoa ela está afirmando. Então, a gente tem a thesis statement dessa pessoa. Essa pessoa está afirmando algo. Então, a gente já tem uma ideia sobre o que ela está querendo trazer para a gente. Então, olha só. Classic notion of the hero. Então, ela tem replaced, ela tem trocado essa clássica noção do herói, né? But instead of being respected for talent, então, em vez de ser respeitado pelo talento, courage or intelligence, it is money, style and image the deciding factors in what commands respect. Então, olha só, o que é? Então, a gente tem um herói, uma celebridade sendo tratada como herói, mas ao invés desses valores que os heróis eles possuem, seria o quê? Estilo, imagem e alguns fatores como dinheiro e que comandam o respeito, né, dessa celebridade. Vamos dar uma olhadinha no restante do texto. Image is everything. The image is painstakingly constructed by a multitude of different image consultants to carve out the most profitable celebrity they can. Meu cérebro travou agora. Meu Deus do céu. Painstakingly. Olha só. Multitude of different image consultants carve out. Então, olha só, são termos que talvez eu não tenha tanta Tá tão acostumado, afinidade. né? Exato. Ver. E isso pode me travar. Mas olha só, eu não preciso entender o texto completamente. Eu poderia até ler o texto todo, mas eu preciso entender o seguinte: essa é a minha primeira questão. Eu vou gastar muito tempo, eu vou gastar muita energia lendo essa questão. Eu ainda tenho uma redação para fazer. Então, olha só quanto tempo eu estou consumindo para isso. Primeiro dia é tenso e desafiador, né? Já Língua estrangeira e ainda redação. Pancada. Então, a gente vai pensar o seguinte: o texto que aborda questões referentes ao tema do culto à celebridade tem o objetivo de... Vamos fazer o seguinte, a gente já tem uma ideia sobre o que o texto está querendo trazer para a gente. A gente já tem uma main idea, a gente já tem uma ideia geral sobre isso.
pelas primeiras frases, eu consigo entender que ele não está sendo tão a favor sobre Uhum. essa questão de culto à celebridade, né? Tanto que ele trouxe um contraponto aí. Ele Então a gente trouxe, já poderia muito bem aqui descartar olha só, alternativas, né? destacar os méritos das Não é isso, com celebridades. certeza. Não, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. Valorizar o marketing pessoal das celebridades? Também não. Não. Talvez eu consiga ficar em dúvida entre criticar o consumismo das celebridades. Talvez ele trouxe ali alguma crítica, mas quando eu penso em crítica, eu penso em algo negativo, e até agora ele não Não. trouxe, ele só trouxe dois pontos diferentes, né? Como os heróis eles são cultuados pela sociedade e como as celebridades elas são cultuadas pela sociedade. Ressaltar a necessidade de reflexão de fãs e culpar as celebridades pela obsessão dos fãs. Então vamos dar uma olhadinha ali. É uma questão de inglês, mas também é uma questão de semiótica, de arquétipo. Tá Com tudo envolto certeza, aí, né? exato. A gente tem aspectos Sim. sociológicos, a gente tem aspectos do nosso repertório pessoal. A gente vê isso no dia a dia. Tantas pessoas falando sobre os influenciadores digitais, por exemplo. Então, isso daí é uma temática que ela está no nosso Extremamente cotidiano, atual, né? totalmente atual. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui, aqui pro finalzinho, vamos lá, vamos para as 4 últimas linhas. 5 últimas linhas, então, vamos lá, na metade da quinta linha, de baixo para cima. Celebrities, though, cannot be blamed for all negative aspects of society. Olha só, blame, culpa. Celebridades, talvez, elas não deveriam ser culpadas por todos os aspectos negativos da sociedade. Já matei mais uma Então questão tira D aqui. também. Olha só, criticar, desculpe, culpar as celebridades pela obsessão dos fãs. Vamos lá. Então a gente tem agora duas alternativas: criticar o consumismo da celebridade e ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs. Então vamos ficar com essas duas alternativas em mente. Eu iria já em um aqui. Qual você iria? Na C. Na letra C, por quê? Porque realmente traz essa noção de você, enquanto consumidor daquele conteúdo, pensar, tá certo essa obsessão, esse culto exagerado? Ou não tá Então, certo? isso. Então a Né? gente Traz não. aqui os pontos que eles realmente costumam passar pro pessoal. Então, preciso pensar se tá ok, mesmo se tá saudável esse Maravilha, culto. maravilha, olha, bom pensamento. Se a gente dá uma olhadinha aqui no finalzinho, olha só, we are people who seem to have lost the ability to think for ourselves. Então, olha só, nós somos pessoas que aparentemente perdemos a habilidade de pensar por nós mesmos. I suppose, eu acho, I suppose it is easier to be told what to think rather than challenging what we are told. Então, olha, eu acho que é mais fácil a gente, a gente ouvir o que pensar, que pessoas falem pra gente o que pensar, ao invés de sermos challenged, da gente ser de a gente ser puxado. Eita, agora me veio Desafiar. desafiado. Obrigado. Sobre aquilo que falam pra gente. The reason we are swamped by celebrity is because there is a demand for it. Então, olha só, a razão pelo qual a gente está tão em torno desse mundo de celebridades é porque existe uma demanda para isso. Então, olha só, em nenhum momento eu vi aí alguma conotação negativa a respeito das celebridades. Ou então, a gente pensar que o consumismo das celebridades é o fator principal para isso. É Então, um texto, talvez. inclusive, opinativo, né? Talvez, inclusive, Exatamente. feito até por um fã que tá alertando outras pessoas. Exato. Então, olha só, a alternativa que talvez seria a mais adequada seria ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs. Não li o texto completamente. Obviamente que eu preciso ter um conceito gramatical envolvido nisso. Essa questão aqui é uma questão mais desafiadora para o Enem. Então, o Enem, de acordo com o quadro comum europeu, ele trabalha com textos. O quadro comum europeu é o que baseia o nível de inglês das pessoas. Então, esse quadro ele vai de A1 a C2, certo? Então, olha só, mais um ponto positivo para as provas do Enem. As provas do Enem, elas são elaboradas de acordo com que ela fique nessa média de A2 para B1.
né? Então, a gente tem aqui um nível intermediário para... desculpe, um nível iniciante para intermediário e um intermediário mais básico, né? Mas a gente pode identificar aqui que a gente tem aqui um repertório lexical que ele tangencia o B3, desculpe, o B2, né? Então, ele já vai para um intermediário um pouco avançado. Então, ela é uma questão um pouco mais desafiadora. Porém, se eu utilizar as minhas estratégias e o meu repertório pessoal, o meu repertório de vida, eu consigo já compreender e através de um texto opinativo que traz dois lados da mesma moeda, então eu consigo tentar direcionar a minha resposta. Então, bora agora para questão de espanhol. É com você. Então, eu trouxe aí já uma questão diferente, né, do professor de inglês. Eu trouxe mais uma questão que sempre tem alguma questãozinha dessa no Enem, que usa uma propaganda, usam, sei lá, pichações. Então, essa daí é um cartaz, né? A gente tem aí algumas palavrinhas que a gente nem consegue ler aí, mas embaixo tem provérbio zapoteco. Te gostou? Então, a gente já sabe que essas palavrinhas aí de cima é um provérbio, né? Zapoteco é uma língua indígena, tá? E aí embaixo a gente tem: las lenguas originarias de nuestra nación guardan gran parte de la riqueza cultural. Son parte viva de nuestro país. Si se hablan, son reconocidas y todas las representamos. Protegemos nuestro patrimônio nacional. Então, nesse textinho, a gente pode ver que o espanhol e o português são línguas bem parecidas, né? Mesmo que eu não tenha nenhuma noção do espanhol, com esse textinho aí eu consigo entender bastante coisa, né? É por isso que muita gente acaba optando pelo espanhol, né, no Sim. Enem, por essa proximidade. O espanhol e o português, eles têm a mesma origem, né? Assim como o francês, o italiano, todos vêm do latim. E essa proximidade causa essa... Como é que eu posso... Essa facilidade, né? Da gente aprender e compreender, né, uma língua como o espanhol. Então, por isso que muita gente escolhe o espanhol, porque é mais fácil, porque é mais parecido, o inglês já tem palavra muito difícil, não vou saber ler na hora e tal. Então, como tem nesse textinho aí, que a gente consegue compreender bastante coisa. Então, nesse textinho, ele fala que as línguas originárias guardam grande parte da riqueza cultural, né? E aí a gente vai para a questão. Esse cartaz tem a função social de... E aí a gente tem todas as alternativas. Então, ele quer saber qual a função desse cartaz. O que é que esse cartaz está querendo mensagem, passar para as pessoas. E aí, continuando, tem... as línguas são parte, né, da riqueza cultural, são parte viva do nosso país. Se elas são faladas, são reconhecidas e todos, né, respeitamos, protegemos e é um patrimônio nacional. E aí a gente vai. Qual a função desse cartaz? Difundir a arte iconográfica indígena mexicana. Tem uma artezinha aí no cartaz, mas em momento nenhum essa arte ela é mencionada no cartaz. Letra B. Resgatar a literatura popular produzida em língua zapoteca. Tem lá o provérbiozinho lá no comecinho, mas também não se fala de literatura popular. Ele foca muito na língua originária. Letra C. Questionar o conhecimento do povo mexicano sobre as línguas ameríndias. Em momento nenhum ele está questionando ninguém. A única perguntinha que tem ali é: te gostou? Você gostou disso? Mas como é que eu vou gostar se eu nem sei o que é que está escrito ali em cima, moço? Letra D. Destacar o papel dos órgãos governamentais em momento... Aí a gente já para aí, ó. Nem preciso ler o resto
da alternativa, porque em momento nenhum também ele citou órgãos governamentais, né? Letra E, defender a preservação das línguas originárias, garantindo a diversidade linguística mexicana. Então aí, sim, né? Tá corretinho. De acordo, só da gente ler esse pequeno trechinho, já ia direto aí na letra E, tranquilamente. Essa é uma questão considerada fácil? Essa é uma questão considerada fácil. Perfeito. E para quem nunca fez Enem, certo? Tô no primeiro ano, quero tentar fazer Enem, ou então até mesmo já cheguei na terceira série, né, que agora chamou terceira série, Isso. terceiro ano, enfim, e nunca fiz Enem. O que o aluno, o que o estudante pode esperar da prova de inglês e da prova de espanhol? Então, Quem começa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. vamos lá. Tô na primeira série. Eu acho que a prática faz a perfeição. Não tenho conhecimento sobre todo o conteúdo abordado na prova, mas eu acho que isso já é um grande passo, né? Eu lembro a primeira vez que eu fiz o meu primeiro exame de proficiência, e eu tive um pouco de dificuldade com a linguagem da prova. A linguagem, me adaptar mesmo. Apesar de ter me preparado, mas quando você está lá, às vezes a acústica do ambiente, ela atrapalha um pouco na nossa compreensão auditiva. Existem fatores externos, existem fatores também de eu estar realmente preparado para aquele tipo de prova, porque se eu vou fazer uma prova do Enem, o Enem ele traz uma linguagem específica, ele traz aquele modelo específico. Se eu vou fazer uma prova do ITA, eu vou ter outro modelo de avaliação, outro tipo de avaliação. A avaliação, na verdade, ela é uma história, ela conta uma história, né? Então, eu acho que a primeira coisa é, se você está na primeira série, tenta realmente fazer a avaliação. Isso eu acho que ajuda principalmente ao nosso psicológico, sabe? Então, a gente tá ali naquele ambiente, a gente realmente tá... Cria uma casca, né, também, cria exatamente. bagagem. Cria bagagem, com certeza. E isso eu acho que traz a gente um conhecimento em termos de estrutura de prova. E também essa questão psicológica, porque você está adaptado a entrar acordar no horário, entrar no portão, procurar a sua sala. Então, acredito que isso é fundamental. Segundo, tô já na terceira série. Vai fazer em casa as avaliações, as provas que foram De anos anteriores, né? aplicadas em anos anteriores. Olha só que bacana, você tá também, talvez você não esteja nesse ambiente um pouco mais formal, mas você definitivamente você está também entendendo um pouco como funciona a estrutura daquela prova, né? E acredito que também, primeiro, você joga, desinstala esse jogo dublado, instala Eu ia agora. perguntar sobre isso também. Eu não, eu acho um absurdo. Eu tenho dois irmãos, eu tenho um de 23, outro de 14 anos de idade. Eu levo o meu irmão todos os dias para a escola. A gente foi assistir um filme, a gente foi assistir um filme recentemente. Ele estava um pouquinho mal, então eu não comentei nada com ele, mas botou um filme dublado. Eu acho isso uma audácia com um professor de língua inglesa, principalmente sendo meu irmão. Mas é engraçado como realmente essa geração é uma geração que talvez ela não tenha tanta... Tem um pouco de receio, né? De você manter contato com uma língua É uma estrangeira. geração um pouco mais preguiça, né? Se Eu o ia negócio tá falar sobre isso. dublado, Ai, por porque eu que eu vou vou ter escutar que o ler o original? que tá no. E aí tem preguiça de ler o que Exato, tá que é tudo ali. mastigadinho, né? Se a questão ela É. fosse em Aham. formato de TikTok em 30 segundos, seria mais prático, Mas, né? ó, o Seria mais videogame, fácil. né? Que geralmente tem aí uma origem em língua inglesa. Quando você, por exemplo, tá jogando com outras pessoas e aí tá todo mundo falando inglês, tem muita gíria, tem muita palavra assim que não é tão usuária na língua falada corretamente. Isso prejudica ou não? Eu acho que isso ajuda, na verdade, porque você sai daquele modelo
questão onde você tem um áudio que é feito através de um ator, que utiliza uma entonação correta, dependendo do nível do aluno, ele utiliza também num passo adequado para aquele nível e sai para a vida real. Onde a gente, por exemplo, eu lembro muito no intercâmbio, eu tinha um colega do Rio Grande do Sul e uma colega de Campina Grande. E eu era o interlocutor entre os dois. Eu traduzia de nordestês para gauchês e de gauchês para nordestês, porque eles não se entendiam. Ela falava muito rápido e ele falava muito rápido também. E às vezes, Ranelli, o que é que Giovana tá falando? Giovana, o que é que João tá falando? E aí eu acredito que a gente sai do mundo perfeitinho, né? Onde a gente está inserido para aquele mundo real mesmo. E os jogos, eu acho que eles têm esse papel, né? Principalmente também as plataformas de streaming, né? Então, olha só, algo que todo mundo tem acesso, por que não você assistir um filme legendado, né? Ou seja, por que não usar seu momento de lazer para aprender também, não é isso? Em Exato, suma, seria isso. exatamente. E a prova de espanhol, o que a gente pode esperar? Então, na prova de espanhol é certo ter muita interpretação de texto. Então, uso de propagandas, tirinhas, né? E muito trecho, assim, de livros clássicos. Eu tô vendo ali no cantinho tem Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. É um livro clássico da literatura hispano-americana. pode vir a cair no Enem? Pode vir a cair no Enem. É um livro de um autor colombiano. E ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Esse livro, para quem gosta de fantasia, realismo fantástico, é maravilhoso. Só tem que se preocupar porque, assim, ele tem uma árvore genealógica, né? Então, assim, é um pouco confuso. Mas eles geralmente pegam trechos, né? Pode pegar, sei lá, um parágrafo desse livro e colocar uma questão. Então, isso acontece muito. E também tem uma menininha muito sapeca que sempre aparece nas provas, E né? a Mafalda, hein? A Mafalda. A Mafalda, também aparece muito o Gaturro. Outro quadrinho que pode aparecer também, Maitena, que também é um quadrinho argentino, sobre mulheres, né? Fala sobre tudo, coisas de mulheres, né? TPM, essas coisas. Então, são tirinhas que sempre podem aparecer por aí, e como a gente viu na questão, né, que apareceu, propagandas, cartazes, propagandas, sempre aparecem muito. E o que eu aconselho é para que os alunos, eles leiam mais, leiam com atenção. Tem vários sites que disponibilizam as questões anteriores do Enem. Uma dica que o professor deu foi maravilhosa, que é refaçam as questões. É muito importante, porque geralmente elas são sempre no mesmo estilo, né? Então, você refazendo já está treinando ali para o Enem. Dá pra usar novela mexicana também pra estudar? Dá sim. Não só novela mexicana, como tem muitas séries, né, na Netflix que são espanholas, por exemplo, La Casa de Papel. Morria do coração quando eu escutava que os alunos estavam assistindo La Casa de Papel dublado. Tava aí uma oportunidade para aprender gíria, sotaque, várias expressões idiomáticas também. Então, na Netflix, na Prime Video, tem séries, né? Tem La Casa de Papel, tem Valéria, tem Narcos, e os alunos gostam bastante de assistir. Então, usar isso ao nosso favor, né? Colocar ali a série legendada, colocar... Uma coisa que me ajudava muito quando eu estava aprendendo é assistir algo que eu já conhecia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu fiz com o inglês. Friends. Adorava Friends. E aí, eu já conheço Friends, Em vou português, assistir... né? Já conhece português. vou assistir novamente, só que dessa vez eu vou assistir legendado e com legenda em inglês. Então, isso, por ser algo que eu já conhecia, se tornou ainda mais agradável e mais fácil. Então, a mesma coisa, posso fazer com La Casa de Papel, com outra série, com novela mexicana, RBD,
Rebelde tá aí, tem várias versões, várias temporadas, então dá para fazer isso também. Então, é um momento de lazer que também você acaba aprendendo e torna um aprendizado mais eficaz, porque a gente tá ali se identificando e tá também tá sendo prazeroso, não é aquela coisa, ai, é obrigação, nossa, tem que fazer isso aqui. Exato. Então, quando se torna prazeroso, é uma coisa assim que você vai, você vê, quando você vê, você já tá falando, sabe? Já tá fluente, sem querendo. A E gente... música também, né? Acontece isso muito com música. Basicamente, todos os dias a gente tem contato com música de outro país. Isso. E geralmente é inglês, né, professor? Isso, e todo mundo gosta, né? Acho que música, a gente tem vários estilos, vários gêneros, e a gente sempre encontra algum artista ou algum gênero musical que é do nosso agrado. E por que não utilizar o nosso tempo livre para que a gente descanse um pouco a nossa mente de estudos, mas também, consequentemente e sem querer, a gente também estude e pratique aquilo que a gente já sabe, né? Tem um site, inclusive, chamado Lyrics Training. Ele pode ser utilizado para a gente praticar tanto o espanhol quanto o inglês, né? Então, você pode colocar alguma música que você já conhece e você se desafiar a identificar algumas palavras, de identificar algumas expressões para que você pratique isso e coloque no seu dia a dia. Tem até a formazinha de você colocar como um joguinho, não é? Que você isso. bota espaços para você completar. Então você vai escutando e vai vendo, ai, qual é esse espaço agora? Então é Isso. bem divertido. Inclusive, meus alunos tiveram uma atividade dessa semana passada com uma música do filme Encanto, que é um filme que retrata uma família colombiana. Então foi bem legal. Perfeito, a gente tá falando aqui de vivências, de experiências. E se você quer ter um aprendizado com experiências enriquecedoras, faça parte do Uniesp. São mais de 40 cursos nas modalidades presencial e EAD para você escolher o que mais combina com você. Então comece a trilhar já o seu futuro, porque no Uniesp o seu futuro vale mais, vale muito mais. E, gente, tem uma infinidade de temas, né, que podemos pensar no Enem para cair na redação. Então vamos ver aí qual é a aposta e as dicas da professora Érica Leal no Minuto Redação. Oi pessoal, meu nome é Érica Leal, sou professora de redação e quero conversar com vocês sobre uma pauta muito importante: cultura popular ou cultura pop. Trata-se de um movimento artístico que influencia diretamente no comportamento social, principalmente voltado para os jovens. O que nós consumimos, o que são influenciados em relação a comportamento, música, filmes, livros, modo de se vestir. Então a cultura popular está presente no dia a dia e faz relação direta com várias temáticas do Enem, incluindo disciplinas como linguagens, como a própria redação. Então é interessante que vocês percebam essas relações interdisciplinariedades, né? A cultura ela está presente no nosso cotidiano e deve ser sim valorizada e permeada como repertório de vocês em redação. Então, uma boa prova, beijos! É isso, gente. Pegaram as dicas? Pois é, anotem aí que serão muito úteis para vocês também. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi um prazer recebê-los. Muito obrigado pela oportunidade. E se você quer ficar por dentro de tudo que envolve o Enem com o time Nota 1000, é só colar aqui com a gente. Segue a gente também nas redes sociais, @LaVemOEnem. Se cadastre na plataforma, você não vai se arrepender, viu? Tem correção de redações gratuitas. LaVemOEnem.com.br. Compartilha esse vídeo com teu amigo, com teu crush, com teu paquerinha, vice? E ó, cheiro, até o próximo episódio.